primeira série do ensino médio, aula de História, século XIV, século XV, crise e expansão do comércio. Vocês estão percebendo que nas últimas aulas nós estamos aí fazendo essa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Nós já falamos do nascimento das monarquias, né, do fortalecimento das monarquias, das monarquias modernas, de Portugal, de Espanha, da Inglaterra, da França, da tentativa aí da formação do Sacro Império Romano Germânico. E agora nós vamos falar desse ponto importantíssimo, que foi a crise desses séculos XIV e XV e a expansão do comércio. Né? Como a gente sabe, a Idade Média é caracterizada por um recrudescimento do comércio muito grande. A gente não pode dizer que o comércio acabou, que o comércio morreu, mas que ele diminuiu muito, diminuiu, porque a Europa estava fechada dentro dos feudos, né? Então, e os feudos, eles eram praticamente autossustentáveis, né? Então, eles praticamente produziam tudo o que eles precisavam ali dentro do próprio feudo. Então, quem estava fazendo muito comércio durante a Idade Média eram os islâmicos, né, os árabes. E aí agora, a partir do século XIV, século XV, a gente vai começando a deteriorar as estruturas feudais, começa a diminuir o poder da cavalaria, começa a diminuir o poder dos senhores feudais, né? Isso em muito por causa das guerras que eles fizeram, as guerras religiosas cruzadas, que abriram de novo as rotas comerciais com o Oriente. Então, a Europa começa a se abrir novamente para o comércio. A crise do século XIV foi causada principalmente pela epidemia da peste negra, pela fome e por grandes guerras que assolaram a Europa. Então, quando se fala em epidemia naquela época, nem se compara à pandemia que nós estamos vivendo. Não se transformava em pandemia, sabe por quê? Porque o mundo não era globalizado, né? Como era muito fechado, os feudos eram muito fechados, entrava uma doença numa cidade, ela acabava com aquela cidade, deixava a cidade vazia, porém, não se alastrava para o mundo inteiro, exatamente porque não existia naquela época esses meios de comunicação que existem hoje, aviões, né? Hoje um vírus vai para um aeroporto, espalha para o mundo todo em questões de horas, né? Porque o planeta está todo interligado. Naquela época não tinha isso, por isso não se transformava em pandemia, mas sim epidemias, né, que destruíam algumas vilas, né? No filme do Brancaleone, que eu falei para vocês assistirem, tem um trecho que mostra ele chegando numa cidade deserta. Por quê? Porque os moradores daquela cidade morreram com a peste negra. E também a forma como eles tratavam essa doença, né, era muito ligada à religiosidade. Então, e não entendiam o que estava acontecendo, quando entendiam que fosse uma maldição, que fosse pecado, ou algo mais, e aí, então, acabavam se contagiando mais e mais. Entre os principais feitos da crise, podemos citar o decréscimo da população europeia. Estima-se que em torno de 1/3 e recuo da atividade mercantil. Então, o que aconteceu com a população? Diminuiu muito. Então, é uma característica de quando falta alimento, a população não aumentar. Quando está a oferta de alimento, a população cresce. É uma característica demográfica do ser humano. Então, você junta a falta de alimento e a epidemia da peste que levou muitas mortes, então você tem um recrudescimento aí populacional na Europa e também um recuo da atividade mercantil. No século XV, os efeitos da crise ainda faziam sentir, uma vez que o decréscimo populacional passou a dificultar a própria retomada do crescimento comercial, né? Vender para quem? Você precisa de mercado consumidor. Como as pessoas tinham morrido, faltava gente, né? A retomada era difícil. Além disso, as minas de metais preciosos da Europa estavam se tornando escassas, dificultando a cunhagem de moedas, o que provocou o aumento dos preços e uma inflação. Lembrando, eles cunhavam moeda
com metais preciosos, ou a moeda, eles tinham valor em si. Hoje, né, você acredita que um papel tem valor porque você acredita no governo, acredita naquele banco que emitiu aquela moeda daquele determinado governo. Hoje, o nosso dinheiro não tem valor em si, né? A nota de 2, 5, 10 reais não vale mais do que a de 100 reais, ela propriamente dita, né? Ela vale 100 reais porque a gente acredita, porque quem emitiu aquela moeda disse que vale 100 reais, então a gente acredita. É uma questão de confiança, né? Naquela época, não. A moeda, ela tinha valor em si. A moeda de ouro valia mais do que a de prata, né? E assim sucessivamente. Então, com a dificuldade de encontrar moeda, então começa a faltar dinheiro, né? E as pessoas começam a aumentar o preço, né? O natural seria o preço diminuir, né? Por exemplo, hoje, quando você coloca muito dinheiro no mercado, o preço começa a aumentar, e aí aquele dinheiro começa a não valer nada. E aí, quando um governante quer baixar a inflação, ele diminui o acesso ao dinheiro, ou seja, aumenta os juros. Mas naquela época não, né? Como não é a mesma relação que a gente tem com esse nosso dinheiro, as moedas elas tinham valor em si, então aconteceu o contrário, né? Começou a haver inflação. Os europeus tinham as informações da existência de abundantes metais na África e mercados nas grandes cidades da Ásia, ao mesmo tempo produtoras de especiarias. Para chegar a novas terras e obter metais preciosos e produtos para revenda, foi necessário navegar para além do Mediterrâneo. Então, é nesse momento que a Europa abandona o mar Mediterrâneo. Eu acho que vocês têm aí na mente de vocês o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo, ele fica ali praticamente separando a Europa da África, mas é como se fosse uma piscina ali no meio, né? Uma passagem, é um estreito muito pequeno que leva para o Oceano Atlântico, né? Lógico que é uma piscina enorme, né? É por ali que os africanos atravessam para tentar chegar na Europa. Mas durante o Império Romano, durante a Idade Média, a atividade mercantil europeia se deu ali. E também nós temos também a conquista ali no norte da África pelos islâmicos, né? Então, fazia com que os europeus tivessem que buscar uma outra alternativa. E aí, né, depois com a consolidação, a formação das monarquias nacionais, aí então eles vão investir na navegação para além mar. Então, não vai ser mais só aquelas cidades italianas de Gênova e Veneza que vão ser mercantis. Aí vai entrar em cena Portugal e Espanha, né, que por terem unificado e formado um Estado Nacional forte, vão começar a investir nas grandes navegações, e são eles que aí no final do século XV, início do século XVI, vão, né, descobrir a América, né, vão conquistar a América e vão, inclusive, fazer um pacto, um acordo entre eles, onde eles vão dividir, né, as terras que foram encontradas, que é o Tratado de Tordesilhas de 1594. Então, era necessário navegar para além mar, eles diziam além mar, e as terras que eles conquistavam, eles diziam além mar, ou seja, além do mar Mediterrâneo, no Oceano Atlântico. A expansão marítima europeia do século XV e XVI também foi resultado de uma conjuntura marcada pela busca da retomada do crescimento da atividade mercantil, dos fortalecimentos da burguesia e a formação dos estados nacionais. Então, como eu já havia citado para vocês, né, as nações que investiram nas grandes navegações foram aquelas que conseguiram consolidar um Estado nacional, né, que acabaram com as guerras internas. Então, consolidar Estado nacional quer dizer, né, chega de guerra civil entre nós temos um rei, temos um caminho, a burguesia precisava lucrar, então, a atividade mercantil, né, burguesa, o Estado nacional se associam, né, para tentar, né, fortalecer o mercantilismo na Europa. E esse
modo de produção desse período vai ser chamado exatamente assim, mercantilismo, onde eles buscavam mercado consumidor e não investiam na produção, mas sim apenas no comércio, né, ou seja, atividade mercantil. Eles iam, né, lá para a Ásia, lá para a Índia, buscar mercadorias para revenda, eles não produziam, né? Por isso que a colonização do Brasil foi tardia. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500, mas o Brasil foi colonizado a partir de 1534. 34 anos aí eles não se interessaram pelo Brasil, porque o Brasil não tinha produtos, né? Para colonizar o Brasil, eles tinham que produzir algo. E aí, só em 34 que eles vão resolver colonizar o Brasil e produzir a cana de açúcar, né? Esse período a gente chama de período pré-colonial. E esse atraso aí na colonização do Brasil se dá exatamente pela lógica mercantilista. E outra coisa, né? Acúmulos de metais preciosos, como eu acabei de falar para vocês, né? Um país rico era aquele que acumulasse metais, né? Porque era com o metal que se cunhava as moedas, se fazia o dinheiro, né? A moeda, né? Por isso que a gente chama dinheiro de moeda. Por isso que onde faz o dinheiro se chama Casa da Moeda, né? Apesar de não fazer muita moeda, fazer mais dinheiro impresso, né? Mas vai chegar um dia que nem dinheiro impresso vai ter mais. Isso é um assunto para uma outra aula. Mas, então, tinha valor em si, então eles precisavam de metais preciosos. Então, uma nação rica era aquela que acumulava metais preciosos. E aí, então, eles iam buscando novas áreas para tentar encontrar metais preciosos. No primeiro momento, também não encontrou aqui no Brasil, porque os metais preciosos estavam mais no interior do continente, não estavam no litoral. E aí, o primeiro produto que eles vão explorar, fazendo um comércio aí com os índios, vai ser o pau-brasil, onde eles vão fazer o escambo com os índios, mas que ainda não é uma colonização. A primeira monarquia a se organizar e conseguir instalar posse de comércio foi Portugal, né? Portugal, exatamente, pioneira, por quê? Porque conseguiu centralizar o governo, conseguiu, né, no caso ali na Península Ibérica, expulsar os mouros, né, que eram os islâmicos que estavam ali na Península Ibérica. Então, contribuiu para esse pioneirismo português a precoce centralização política, a formação de uma classe burguesa que já lidava com o comércio marítimo e com a concentração de portos no litoral. Então, o fato de Portugal estar ali no entreposto entre a Europa e a África, se você olhar o mapa da África e a Europa aqui, né, é como se a Europa fosse um monstro e estivesse com a cabeça encostada aqui na África. Portugal é o nariz desse monstro, lá na pontinha, Então, era um entreposto, uma passagem quase que obrigatória a Portugal. Então, eles passaram a lucrar muito, né, com esse novo comércio para além do mar Mediterrâneo. A rota desenvolvida por Portugal para atingir o Oriente, contornava o litoral da África, ficou conhecida como Périplo Africano. Porque no primeiro momento eles não iam navegando para além mar assim, eles iam contornando, né, o litoral africano, né, iam contornando até passar o Cabo da Boa Esperança e ir para a Índia, né? Só depois Colombo vai fazer uma navegação para além mar, se deslocando aí do litoral africano. Inclusive ele, né, vai contra, né, o pensamento da época, que muitos acreditavam ainda que a Terra era plana, que se você navegasse direto para além mar, você poderia chegar num precipício, ou ser devorado, ter embarcação devoradas por monstros marítimos que comiam barcos, né, com uma bocada só. E Colombo, né, usou da ciência para tentar provar que não, que a Terra era esférica, que ele ia navegar para o Ocidente para chegar no Oriente. Acabou, ele estava certo, porém, ele não chegou no Oriente, ele chegou aqui na América, e ele acreditou ter chegado às Índias, por isso ele chamou a população, os nativos desse lugar, de índios, né? Por isso que nós chamamos os nativos até hoje de índios, por causa desse erro de Colombo, que acreditou ter chegado
as Índias quando eles tinham chegado a um novo continente. Dizem que Colombo morreu sem saber que havia chegado a um novo continente. Né? Colombo defendia a ciência, mas também acreditava, né, numa teoria que era a teoria do paraíso terrestre. Então, quando ele chegou ali na região da América Central, ele encontrou aquela natureza exuberante, né, aqueles índios vivendo felizes ali naquela região, e ele acreditou ter encontrado o Jardim do Éden, né, que seria o paraíso aqui na Terra. Né? Como eu disse, Colombo não teve grande importância depois da descoberta, tanto é que o continente não vai ser homenageado com o nome dele, vai ser homenageado com o nome de um outro navegador que, esse sim, fez uma série de viagens aqui e descobriu muitas coisas, né, muitas riquezas aqui na América. O nome dele é Américo Vespúcio, por isso que o continente foi homenageado no nome dele, chama-se América e não Colômbia. Né? Colômbia acaba sendo apenas um país aqui da América. Entre os desafios enfrentados no processo de expansão marítima, destacam-se a falta do conhecimento sobre os oceanos, que eu já citei aqui, a baixa precisão dos mapas medievais e as dificuldades e doenças enfrentadas nas embarcações durante as longas viagens. Isso era terrível, terrível, né? Porque eles não tinham certeza de nada, iam muito no achismo. Colombo sofreu muito com os seus tripulantes, né? Porque Colombo falou que ia chegar com tantos dias, aí eles navegavam e não chegavam, então eles não tinham essa precisão de distância. E aí acabava faltando alimento na embarcação, quando tinha alguma doença, eles sofriam muito, né, porque viviam ali amontoados, faltava água, imagina faltar água numa embarcação, né, a água era um grande problema, mesmo estando no meio de tanta água, né, o problema era a falta de água, né, água potável, né, estão cercados de água, mas água salgada, né, e, né, eles sofriam, né, com a deficiência, com a falta de vitamina C, né? Se eles soubessem, era só levar laranja, né, ou acerola, não sei se já desenvolvido acerola lá naquele período, né? Mas eles sofriam com a deficiência de vitamina C e sofriam com uma doença chamada escorbuto, né, que acontecia por causa da deficiência de vitamina C. Duas doenças que estavam pela falta de vitaminas, era o beriberi e o escorbuto, que vocês já devem ter estudado aí nas suas aulas de biologia. Em virtude do processo de expansão marítima, observaram-se transformações da cultura cartográfica europeia, avanços nas técnicas de navegação, formação de impérios coloniais pelas coroas de Portugal e Espanha, como eu já citei para vocês, posteriormente pela França e Inglaterra e Holanda, inclusive a Holanda vai tentar conquistar o Nordeste brasileiro, a França também vai tentar conquistar duas regiões aqui no Brasil. Primeiro, eles fundam a França Antártica na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, depois são expulsos dali, eles fundam uma nova colônia lá no Nordeste brasileiro, eles são expulsos novamente, e aí eles vão mais para o Norte, onde é a atual Guiana Francesa, que é território francês aqui na América. A burguesia, a Igreja Católica e as monarquias foram favorecidas pelo processo de expansão marítima. A burguesia pelo comércio, a igreja por expandir a fé cristã, né? Aonde vinha uma embarcação, vinha um padre, geralmente um padre jesuíta, que vinha com essa missão de catequizar e levar a fé cristã até os confins do universo. O sucesso do empreendimento deslocou o eixo econômico europeu do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, foi o que eu disse para vocês, né? Era preciso abandonar o mar Mediterrâneo e navegar para além mar, né? Então, perde-se foco das cidades italianas de Gênova e Veneza, que eram os grandes navegadores ali no mar Mediterrâneo, e ganha destaque aí Portugal e Espanha. Inclusive,
O Colombo não era espanhol, navegou pela Espanha, mas era italiano, não existia Itália, ele era genovês e viajou pela Espanha, exatamente porque a Itália não tinha se unificado ainda, não existia um Estado poderoso para financiar a viagem de Colombo, por isso que ele, né, foi financiado pelos espanhóis, por Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Então, ficamos por aqui. Um excelente final de semana a todos.